Hoje, a gente vai conhecer uma das estruturas mais impressionantes e também mais sombrias da Segunda Guerra Mundial, o Bunker Valentin. Imagina só, no meio de uma floresta super tranquila em Bremen, na Alemanha, tem um monumento gigantesco. Mas olha, ele não está lá para comemorar uma vitória, não. Pelo contrário, ele conta uma história de ambição, assim, sem limites e de um sofrimento que é até difícil de descrever. Então tá, vamos começar entendendo por que raios construíram essa coisa gigantesca. O problema era o seguinte, já na metade da Segunda Guerra, os aviões dos aliados, sabe, eles dominavam completamente os céus. Isso significava que os estaleiros alemães viraram alvos muito fáceis. Os U-boats, que eram um grande terror do Atlântico, estavam sendo destruídos numa velocidade muito maior do que a Alemanha conseguia construir novos. E aí que entra a grande aposta, a esperança de Hitler. Um submarino de nova geração, o tipo 21. Era uma máquina tão, mas tão avançada que, sério, poderia ter virado o jogo na Guerra do Atlântico. Então, a solução parecia óbvia, né? Para construir essa nova frota, eles precisavam de um lugar que fosse secreto e, principalmente, seguro. Uma fortaleza, que fosse literalmente à prova de qualquer bomba. E o que eles construíram foi? Bom, foi um verdadeiro colosso de concreto. Vamos dar uma olhada no tamanho disso. Olha só o comprimento, 426 metros. Para ter uma noção, é como colocar quase 4 campos e meio de futebol um atrás do outro. É gigante. E de largura, quase 100 metros. Era espaço de sobra para ter uma linha de montagem enorme lá dentro, toda protegida. Mas o que realmente fazia eles acreditarem que o lugar era invencível era o teto. Pensa bem, uma camada de até 7 metros de puro concreto armado. 7 metros. Só que, por trás de toda essa engenharia impressionante, tem uma história horrível, porque esse bunker foi literalmente construído com vidas humanas. Foram mais de 12 mil pessoas, 12 mil trabalhadores forçados, obrigados a construir esse monstro nas piores condições que se pode imaginar. E o resultado disso? Pelo menos 1.600 deles morreram. Morreram de cansaço extremo, de doenças ou pela brutalidade dos guardas. E quem eram essas pessoas? Eram prisioneiros de guerra, civis que foram deportados de suas casas, gente vinda de campos de concentração, trazidos de toda a parte da Europa que estava ocupada. Tem uma frase da época que, nossa, resume tudo. O bunker crescia como um monumento à dor. E era isso mesmo. Imagina, turnos de 12 horas, passando fome, apanhando o tempo todo, tudo isso para levantar o que era, na verdade, um túmulo de concreto. Então, enquanto essa construção terrível avançava, do outro lado começava uma corrida contra o tempo. A corrida dos aliados para destruir o bunker antes que ele ficasse pronto. Era uma corrida dupla, né? De um lado os alemães correndo para terminar a fábrica, do outro os aliados correndo para inventar uma arma que fosse capaz de atravessar aquele concreto todo. O negócio é que as bombas normais não faziam nem cócegas. Para conseguir atravessar 7 metros de concreto, era preciso algo completamente novo. E aí os aliados criaram a bomba terremoto. A ideia era genial. Ela não explodia no impacto. Ela penetrava fundo no chão para só então detonar, causando um estrago de baixo para cima, como um terremoto mesmo. E quem foi encarregado dessa missão? Ninguém menos que o lendário Esquadrão 617 da Força Aérea Britânica, os Dam Busters. E eles conseguiram. Eles perfuraram o teto de concreto e simplesmente devastaram a estrutura por dentro. E no final das contas, depois de tudo isso, de tanto sofrimento, o bunker nunca chegou a produzir um único submarino. Nenhum. Acabou abandonado, um monumento gigante ao desperdício de vidas e de recursos. Tá, mas e depois da guerra? O que aconteceu com essa ruína gigantesca? Olha, por muito tempo o lugar continuou sendo usado para fins militares e a sua história terrível foi meio que esquecida. Ficou ali, em silêncio. Foi só lá pelos anos 90 que o movimento começou a lutar para dar um novo significado àquele espaço. E é importante entender isso. Hoje, o Bunker Valentin não é um museu para celebrar tecnologia militar. Pelo contrário, é um espaço de silêncio, de respeito, um lugar para a gente refletir sobre o verdadeiro custo humano da guerra. O Bunker Valentin continua lá, de pé, um símbolo muito poderoso. Ele nos força a pensar sobre até onde a engenhosidade humana pode ir, mas também até onde a crueldade pode chegar. E nos lembra de lições que a gente simplesmente não pode esquecer.